empresa de vendas que, via de regra, faz aquilo que vendeu ontem, repete sempre, porque sempre fala assim, mas vendeu lá, então vamos repicar isso, né? E aí aquela meia arquitetura que se repete o tempo todo, né? Porque você não consegue sair desse labirinto, né? E tem uma coisa muito terrorista em cima do cliente, porque se você não obedece exatamente às ideias de uma empresa de venda, se não vender, e não vendeu porque muitas vezes o terreno é de quinta, não vendeu porque é caro, etc. e tal, mas ele fala assim, eu te falei que aquele terraço tinha que ser redondo, vocês fizeram quadrado, eu não tenho nada a ver com isso. Então, o pessoal segue, sim, muito a cartilha da empresa de venda, né? Agora, tem outro, eu acho que assim, em edifício de um certo porte, o grande arquiteto dessa cidade é o município. É o código de obra e a legislação. Eu me lembro quando, nos anos 70, 80, de repente começaram a aparecer um monte de edifícios chanfrados. A Rosa lembra bem disso. 70, né? Começou, se usava só esquadro. Bom, naquela época não tinha computador, então era esquadro e régua paralela. Mas nunca era mais 90 graus, era tudo 45. Aí descobri, depois que comecei a atuar no mercado imobiliário, que tinha inventado alguém na prefeitura, inventou um tal de um raio que tinha que ser rebatido dentro do terreno para insolar o edifício. E um dos jeitos de você encaixar esse raio de raio, era você chanfrando os cantos do edifício para criar um plano maior dentro do terreno. E isso virou moda. Virou moda. Os primeiros fizeram porque resolveram um problema legal, de legislação, e depois virou moda. Então, quando você me fala assim, qual é a primeira coisa que você faz na hora de projetar? É ver legislação. E é muito cruel, eu vejo assim, né? E a gente tem que fazer esses projetos assim, numa velocidade que nem vou comentar aqui, porque senão vocês vão me achar picareta. E eu fico assim, como é que essa moçada nova que está aí no mercado, de primeira qualidade, ótimos arquitetos, entra nesse mercado? É um mercado de especialistas. Você tem que dar toda a legislação na cabeça, dimensionamento de elevadores, o que está acontecendo no mercado. Já na hora que você está fazendo o projeto, você está projetando todos os subsolos, todas as vagas. É um negócio assim que... E a gente faz isso em 3, 4 dias, o primeiro esquema. Como é que um recém-formado entra nesse mercado? E o pior, durante muito tempo, nosso escritório não fazia edifícios residenciais. Porque a gente começou fazendo edifícios de escritórios, e você fala, não, o pessoal da Koenigsberg Vanuc que é ótimo para conjunto do escritório. E você fica no mercado que é especialistas. A primeira coisa é a seguinte, na ausência de valores, você adota valores consagrados. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Os neoclássicos da vida, a Casa Branca, eu vi de Casa Branca, o que é? Os americanos, imigrantes, quais são esses valores dessa nova terra? Eu preciso mostrar alguma coisa, vamos buscar alguma coisa consagrada lá fora. Foram para Paris e trouxeram um determinado tipo de arquitetura, né? Então, a ausência de valores leva ao consumo de valores consagrados. Segundo, quando cheguei aqui no Brasil, já faz um certo tempo, em 61, nós tínhamos uma coisa, Sandra, que é o seguinte, quem tinha uma certa grana e o mínimo de cultura, consumia vanguarda. A vanguarda era um bem, né? Nas artes plásticas, nas artes em geral e na arquitetura em particular. Você tinha mecenas de arquitetura, pessoas que tinham dinheiro e que investiam na novidade, né? Isso está difícil de acontecer, é raro, né? Essa experimentação, o cliente que se dispõe a experimentar coisas novas com a grana dele.
Em relação à mídia, é terrível isso. É terrível. Nós não temos crítica de arquitetura. É o que eu falei no começo não, no meio, né, que você é obrigado a consumir arquitetura o tempo todo e você não vê 4 linhas falando de arquitetura em nenhum grande meio de comunicação, a não ser os especializados, que vão para pessoas que já estão sabendo das coisas, né? Então, agora, como se faz isso? Aí sempre falam dos decoradores. Olha o espaço que os decoradores conseguiram na mídia, que consegue, etc. e tal. É uma coisa muito mais fácil de aprender arquitetura de interiores do que outro tipo de arquitetura, porque ela é rápida. A leitura dela é muito agradável. Acontece, se citou Casacor é uma loucura. O que os caras fazem, na verdade, são grandes cenografias, né? O que eles conseguem fazer em 2 meses, é uma mini cidade, né? E a gente, não, você faz um projeto agora, você vai ver daqui a 4 anos, se tudo der certo, pronto. E talvez a tua cabeça já não seja mais aquela, né? Às vezes é o seguinte, que você consegue criar cenas muito mais interessantes através de imobiliário, etc. e tal, do que uma arquitetura que a gente muitas vezes faz em edifícios residenciais, que é um caixote com janelas de 1,20 por 1,20. Olha, eu pensei muito, eu justamente fui presidente das BE, então eu tentei, porque existe uma lei, né, chama Lei Mendonça, que obriga a colocar o nome do arquiteto em todos os anúncios. Essa lei não conseguiu se regulamentar, eu fiz uma via crucis para saber, porque não se consegue regulamentar, porque quem é que vai cobrar? Né? Quem é que vai multar? Então, a Secretaria de Cultura não se conseguiu. Tem 2 problemas aí. Teu nome agrega alguma coisa àquilo que está sendo vendido ou não? Por que sai o nome do João Armentano desse tamanho e não sai do arquiteto? Ele agrega valor para o público consumidor daquele empreendimento. Eu não agrego. Segunda coisa, primeiro os caras nem sabem quem eu sou, porque interessa mais como é que vai ficar a cozinha do que o edifício. E a segunda coisa que é mais perversa, se meu nome começa a crescer muito no anúncio, o incorporador fica com medo de ter que me pagar mais. Então, assim, o Linha acho que teve essa coisa, assim, o Valtinho e a Dani ficavam muito preocupados com isso, para não ter essa glamorização da pobreza e da favela e da miséria que a gente estava vendo de filmes como o Cidade de Deus, que gerou toda uma discussão da violência, dos negros todos suados e aqueles corpos sempre reluzentes e tal, e da fotografia específica. Mas eu acho que o Cidade de Deus, o Tulé que fez, é um grande diretor de arte, o Brasil tem excelentes diretores de arte, assim, com quem eu já trabalhei e aprendi um monte de coisa. Acho que é uma opção estética dele para mostrar daquela maneira. Então você intensifica, às vezes, nas cores para o foco que você quer puxar, né? Assim, é diferente, cada projeto é diferente do outro e tal. E é lógico que tem uma preocupação nisso tudo, porque tem uma hora no cinema também no Brasil que parece que você quer ser negro, malandro e morar na favela, assim, porque é a coisa mais bacana que existe, né? Uhum. Você se sente um idiota, assim, de não ser daquela maneira, assim, os meninos lá, Laranjinha e Acerola. Então, assim, que também eles são muito mais espertos do que os garotos da Zona Sul. Então, esse é muito da condução também do filme, né? Assim, de como os diretores estão vendo. E aí a obra é livre para vocês dizerem assim, não, isso não me incomoda. Então, acho que a gente se depara, certas vezes, com trabalhos que dizem assim, eu não faria dessa maneira, assim, eu não intensificaria isso tanto, mas o diretor, naquele momento, quer, assim, e talvez aquilo que a gente falou da arquitetura, que é sempre definitiva para sempre, o filme também e você vai reler aquilo e vai fazer uma autocrítica mais para frente. Mas, por exemplo, se a gente pegar o Linha de Passe, assim, outros filmes que eu tive a sorte de trabalhar, o Cinema Aspirim de Urubus, que era fazer o Nordeste nos anos 40, que também parece que não aconteceu nada, que era chegar e filmar, ou Cidade Baixa, do Sérgio Machado, assim, o Cidade Baixa tem uma questão muito interessante de pensar, que para fazer, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, que a gente leu muito Jorge Amado,
e a gente acreditou muito no coronel nordestino. Tem muito coronel no interior de São Paulo também. Então, assim, o Sérgio Machado, que no Cidade Baixa tem um filme que é num prostíbulo que se passa a maioria das cenas, a gente fez uma pesquisa em Salvador de visitar todos os puteiros que Salvador tinha. Então, assim, para a gente não fazer o Bataclan do Jorge Amado, que tem plumas, que as prostitutas são lindas e tal. Então, acho que a gente cresce com essas ideias pré-estabelecidas, realmente. Então, só observando muito, e aí acho que a gente estava aqui falando de arquitetura e cinema o tempo todo, e a gente está falando, na maioria das vezes, assim, de ações onde o homem está sempre presente. E lógico que a gente faz filme das galinhazinhas que cantam, do porquinho, do cachorro e tal, mas a maioria dos filmes é o homem. E acho que para fazer bem feito, e aí era o que eu tentava fazer e tento fazer profissionalmente, é observar esse homem que está do meu lado. Então, assim, eu estou observando o tempo todo, assim, as pessoas, por isso que eu fui fazer arquitetura, de repente, assim, escolhi fazer esse curso, que aí é a relação mais imediata. Assim, não tem nada melhor do que estudar o homem e espaço. Quem quiser estudar tem que fazer arquitetura, assim, tem que passar pela arquitetura. Então, acho que para não cair nos estereótipos, você tem que observar muito. E às vezes, igual um desenho que a gente faz, assim, exagera um pouco, você deixa, descansa um pouco e volta para ver se não está muito intenso aquilo ali, se você acredita naquilo também. E aí é bacana pensar em filmes que tem tempo. A Casa do Linha de Paz ficou pronta um mês antes da gente filmar. Então os atores foram morar na casa e tal, e teve até uma brincadeira quando eles chegaram na casa, que a gente deixou o gás do botijão de gás sem funcionar. Porque assim, se eles estão dentro do personagem, assim, eles tinham que comprar o gás para fazer o café, era noite, no final do dia, eles tinham que se virar pela vizinhança e tal. Então eu entrei várias vezes naquela casa com a equipe para dizer assim, será que eu acredito nisso tudo? Eu acredito nessa mancha da parede, nesse lugar onde eu coloquei o abridor de lata, o abridor de garrafa, sabe? Então acho que é tempo e observação, assim, ou quando você não quer fazer isso, ou quando você observa e tem tempo para tudo isso, mas você quer intensificar. Então é só a gente lembrar do Almodóvar com todas aquelas cores e aquelas texturas, que é um marco no cinema, ou Fellini e tal, que tem uma coisa tão presente e tão mais determinada, né?